Tcharam! Ao vivo! Mais uma live da Hora Nona. Todo dia durante a pandemia, 9 da noite, ao vivo pelo Instagram da IB Guaranhuns, a Igreja Batista Guaranhuns, em Vila Velha, no Espírito Santo. E depois essa live é publicada nos nossos canais no YouTube, no canal da Igreja Batista Guaranhuns e no meu canal Manu Mesa Barba. É sempre um grande prazer estar aqui com um convidado ou uma convidada, sempre muito especial. E hoje a nossa live da Hora Nona é com o pastor Eduardo. Ele é da PIB de São Paulo. E vai ser top, hein? Vamos aguardar a chegada dele. Já tem um pessoal chegando. Olá, Adilson. Olá, sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Live da Hora Nona com o pastor Eduardo. Paulo Eduardo, da PIB de São Paulo. E ele que já está por aqui. Vai chegar aí o nosso convidado especial desta noite. Fala, meu querido. Homem de Deus, como é que você tá? Eu tô ótimo. E Pastorzão, é melhor deixar do outro jeito que tava? Fecha o beleza. por favor, janela. Porque aí o senhor fica em pé junto comigo, em pezinho. Isso. Tô vendo pelo reflexo aí que você tá com ring light, você tá chique, hein, cara? Quem sou eu, rapaz? Isso aí a gente... Isso aqui A gente live da Hora compra ali Nona só tem gente chique. Isso aqui a gente compra por R$10 ali na esquina. É bom demais. Aí na 25, né? Tem tanta 25. coisa boa e barata. E aí, tudo bem? Maravilha, pastorzão. Olha, preciso te confessar, eu tenho ainda até hoje, eu ia até pegar na minha carteira. Pega lá minha carteira, Matheus, no meu quarto, por favor. Eu vou te mostrar, se é que ainda tá. Eu acho que tá na minha carteira. Não sei se o senhor sabe, mas eu fui skatista profissional durante uns anos e morei aí em São Paulo por 4 anos, por conta do profissionalismo no skate. Morei quando eu mudei para aí, morei de favor na casa de um amigo da minha mãe, em Higienópolis, pertinho do Mackenzie. E aí eu jogava um basquete, acabei fazendo amizade com os alunos lá de teologia, participei de umas semanas de teologia, e foi lá que eu conheci os presbiterianos, reformados, e minha mente explodiu para um lado, entendeu? E aí eu falei, olha, também existe isso aqui, legal. E aí depois eu fui convidado por um amigo que se converteu, e aí eu já... de Higienópolis, eu mudei para Barra Funda. Fui morar num daqueles galpões que tem ali na Barra Funda, ali perto do terminal, da Record, ali tem muitos galpões ali. Sim. E eles pegaram um galpão daqueles e fizeram uma pista de skate num galpão particular, coberta. E eu, por ser patrocinado por uma empresa que era patrocinadora da pista, nós fomos morar lá, porque era uma indústria, então os antigos escritórios da indústria viraram os dormitórios dos atletas. E eu fui morar dentro de uma pista de skate, lá na Barra Funda. E aí, procurando a Igreja Batista mais perto, acabei parando na IBAB, que era ali do lado, e frequentei a IBAB. Aí uns amigos skatistas se converteram, e me chamaram para ir lá na Lapa com eles, num culto de uma igreja que estava começando. Aí cheguei lá, uma loja pequena, assim, com umas cadeirinhas de plástico, uma prancha de surf em cima de um cavalete, e era o início da Bola de Neve. E aí eu falei, meu Deus! Então você aí você pegou imagina. Esse primeiro momento ali do Bola de Neve? Você imagina, eu saí de Volta Redonda, eu fui ovelha do pastor Nilson de Márzio. Tocava violino, escritor do Jornal Batista, da Juerp, né?
amigo pessoal do Fanini, daquela turma toda. Eu saí de Volta Redonda cantando firme nas promessas do meu Salvador. E de repente eu entro na Bola de Neve e tá rolando um reggae. E o pastor tá de bermuda. Rapaz, eu fiquei escandalizado demais. E aí eu falei, meu já Deus. naquela época. Bom, foi o Rina que fundou o Bola de Neve, né? Era Foi o Rina, era o Rina. Ele e a esposa dele. Ele pregava, a esposa fazia o louvor, e umas cadeiras de plástico, dando uma galera já e tal. E hoje é uma mega igreja, acho que é na Turiaçu, não, na... Agora está na Clélia. Ficou na É. Turiaçu. Ficou na Ah, Turiaçu. é Quando eu isso. cheguei em São Isso, Paulo, 15 anos isso, atrás, exato. a sede principal, a sede nacional, era ali na Turiaçu, que já era grande. Isso. Ai, pastor, aí... eu achei. Olha que preciosidade. Isso aqui tem exatos... Quando foi, Ana Paula, a última vez que eu fui em São Paulo? 2000, meu filho nasceu em 2002. 2003, 2004, no máximo. Ou seja, isso aqui tem 15 anos. Olha aqui, pastor. Olha só, o bilhete do metrô. O bilhete do metrô. Quando eu ia, eu comprava aqueles de 10, né? De 10, de 2 e tal. E esse era um de 2. Eu desci na rodoviária, fui lá no Brás resolver um problema lá com o patrocinador. Comprei o de 2, gastei na ida. Na volta eu estava com muito material, voltei de táxi. Aí guardei, falei, não, da próxima vez que eu voltar, eu uso o outro. Botei na carteira, nunca mais voltei. Mas aí, só para contextualizar, para o senhor entender. Aí eu conheci a Bola de Neve, depois fui chamado para dar uma palavra no encontro de jovens, que alguns eram skatistas e eram a turma da Renascer, um movimento jovem da Igreja Renascer, que estava ano 2000, 2001, rapaz, mas era um negócio enorme, e eles iam lá para o Ibirapuera e faziam umas coisas e tal, e aí minha mente foi explodindo. Imagina você, eu saí da Central de Volta Redonda, aquela coisa, cantor cristão, um piano, um órgão, o violino do pastor Nilson e mais nada. O coral lá na frente, de beca, né? E de repente eu vou parar em São Paulo e conheço a IBAB, que é uma igreja batista, mas é o Ed, né? O Ed. Pois é. E tava naquela tenda, tinha saído do prédio, tinha ido pro terreno, tava naquela tenda. E aí você imagina, eu saio da central extremamente tradicionalista, ao extremo, e vou parar numa igreja batista, mas na IBAB, aquela coisa, missão integral, René Padilha, não sei o que, tal. Depois eu conheço a Bola de Neve, o movimento jovem da Renascer. Imagina a explosão que minha mente não deu, assim, depois de 2 anos. Eu falei, gente, o negócio é muito mais do que eu imaginava. É muito maior do que eu pensava. E aí eu fui compreendendo essa dinâmica das denominações, das diferenças, enfim, foi uma grande escola, um grande aprendizado. Nessa e aí depois época eu saí. Você era recém-convertido? Novo convertido, eu batizei eu converti em 98, final de 98, batizei em maio de 99, 23 de maio de 99, 16 anos de idade. No final do ano, eu não tinha nem feito 17, eu terminei o ensino médio, e minha mãe me fez uma proposta, e eu tinha proposta de patrocínio em São Paulo, mas ainda era amador. E aí eu falei, mãe, deixa eu ir, eu vou tentar. Se eu der certo, eu profissionalizar, bem, eu vivo lá. Se não der certo, eu volto. Aí ela falou, então vamos combinar o seguinte. E daqui a pouco ela entra aí na live. Ela aprendeu ontem, pastor, tá uma graça. Legal. Ela aprendeu a entrar no Instagram, tá que tá. Daqui a pouco ela chega aí, dona Jô Mesabada. A mulher mais inteligente que eu conheço na minha vida. A mulher diferente demais. E aí, pastor, ela falou assim comigo, ó. Vamos combinar o seguinte, meu filho. Você vai fazer o vestibular para o UFRJ, para Rural e para o UERJ. Porque não dá para pagar a faculdade para você. Então, faz o vestibular. Se você passar na federal ou na estadual, aí nós vamos colocar a sua matrícula para o 2º semestre. Então, você tem o 1º semestre para tentar. Você vai lá e tenta. Deu certo? Beleza, você toca a sua vida. Deu errado? Você volta e faz a faculdade.
Falei, tudo bem, mãe. E eu não estudava, eu não tinha caderno, não tinha nada, mas eu nunca tive nota vermelha, eu sempre tive facilidade. Combinei com ela e ela falou, ó, te dou um dinheirinho para você ir e você se vira lá. Fiz o vestibular, passei em tudo, rapaz. Aí fui com ela lá no fundão, na UFRJ, fiz a matrícula na UFRJ para o segundo semestre e dezembro mesmo, terminei de fazer a matrícula lá, peguei uma mochila, botei uma mochila de roupa nas costas, o skate na mão e parti para São Paulo, com a cara e a coragem, para ficar de favor na casa de um amigo dela e para tentar a vida. Na época, eu acho que eu fui com R$ 100 ou R$ 50, um negócio assim, era pouco dinheiro, muito pouco. E aí eu fui e fiquei, e fui ficando e morei até 2002. Aí depois mudei para o centro, morei na 24 de Maio ali, perto da Galeria do Rock, num prédio Sim. enorme que tem ali, de 20 andares, chamado Boulevard do Centro. É um prédio de 20 andares, só de kitnets. E aí eu morei ali no centro, depois casei, aí voltei a morar em Volta Redonda, para ficar mais perto da minha mãe, um período difícil que ela passou. Aí reencontrei a minha esposa, começamos a namorar. Com um mês de namoro eu pedi ela em casamento, com 3 meses nós casamos e estamos aí até hoje. Rapaz. E aí depois aí não voltei mais em São Paulo, porque aí eu me lesionei, machuquei sério no ano de 2002. Quando o ano encerrou, os patrocinadores não renovaram o contrato comigo. Eu fui perdendo o contrato, fui perdendo, e aí fui me virando como eu podia, até que um tio me fez a proposta de vir para Guarapari trabalhar com ele. E aí eu vim em 2004 e estou aqui até hoje. Aí nunca mais voltei em São Paulo, nunca mais andei de skate. Aí vim para cá, fui trabalhar, fiz administração, gerenciei uma empresa por 10 anos. Nesse processo, a vocação foi sendo aflorada, até que eu fiz o seminário e tal, e estou aqui, 6 anos de ministério, e fui eleito ano passado presidente da ordem aqui do estado. Então, assim, é um turbilhão de coisas. Que joia! Mas, pastor, conta aí um pouco da sua história pra gente, sua conversão, como que se deu, o seu chamado, o seu preparo para o ministério, como que foi o seu início na caminhada? Olha só, querido, eu nasci num berço, numa família cristã evangélica. Né? Eu sou batista de 4ª geração. O primeiro evangélico na minha família foi o meu bisavô, que foi um pioneiro no interior do estado do Rio, Joaquim Coelho dos Santos. Ele organizou quase 30 igrejas. Uau! Isso naquela época, e assim, não era carro pastoral, era a mula pastoral, ou o cavalo pastoral. Né? Era em que região, pastor? Como? Em que região que era do Rio? Na região serrana, nas proximidades de Petrópolis, Nova Friburgo. Teresópolis, aquela região ali? Do outro lado de Nova Friburgo. Friburgo, já descendo para a aqui. parte mais do interior do estado. Cordeiro, Cantagalo, são municípios muito pequenos, Macuco, onde o meu pai nasceu, enfim. E naquela região ali, as igrejas quase todas foram fundadas pelo meu bisavô, entendeu? Então ele foi o primeiro, na verdade ele tinha vindo de Minas, do interior de Minas, para o estado do Rio, né? Ele, de uma tradição, né, católica muito forte, Minas Gerais. Ele era filho adotivo de uma família muito rica, mas ele acabou não recebendo absolutamente nada da herança. E aí veio a se converter, e aí quase que toda a família é cristã evangélica, quase toda a família. Né? E ele tinha histórias, o meu pai contava, meu pai faleceu no passado, meu pai contava as histórias que ele contava. Algumas vezes ele ia pregar numa fazenda, em algum lugar, e homens armados de tocaia para matar o pastor, porque não era permitido. Mas ele era um obreiro leigo, ou ele ele foi consagrado ao ministério, formação, mas ele não tudo. chegou a cursar teologia. Né? Ok. Mas ele chegou a ser consagrado, ordenado?
Foi consagrado, foi ordenado, enfim. Ah, legal. E aí, naquela época, o acesso ao curso de teologia era muito mais difícil, né? E ele, nesse traço, assim, bem aquele jeitão pioneiro, né? Ele ia de cidade em cidade, de lugarejo em lugarejo, e aí tinha as histórias de, por exemplo, uma vez tinha um camarada preparado para matá-lo, porque ele era assim, eram os protestantes que não podem chegar aqui, né? São os Bíblia, nós não queremos os Bíblia aqui. Então, aí mandava matar mesmo, né? E aí ele gostava de ir, né, cavalgando, e ele ia cantando os hinos, aqueles hinos antigos, e um camarada, ele chegou até na cidade, tinha lá uma igrejinha, ele pregou na igreja, e aí, no final, quando ele fez o convite, um camarada foi à frente chorando e estava com uma arma na cinta e falou assim: eu estava atrás de uma árvore no caminho para matá-lo por ordem de alguém aqui da cidade, mas eu não tive como matá-lo. Eu percebi alguma coisa diferente no Senhor e eu não tive como matá-lo. E agora eu estou aqui, está aqui minha arma, eu estou entregando minha vida a Cristo. Então, que testemunho lindo! Tem umas histórias muito bonitas assim. Então, o evangelho chegou na minha família assim, dessa forma, né? Eu nasci, então, num berço cristão evangélico, mas eu me lembro muito bem, com muita clareza, do dia em que eu, de um modo muito claro, muito categórico, eu entreguei minha vida a Cristo. Eu tinha, olha só, rapaz, agora já quase 51 anos. Eu tinha 6 anos de idade. 6 anos? Me lembro. E foi uma decisão convicta, pastor, com 6 anos. Pastor Cornélio, já na presença de Cristo há muitos anos. Na época ele já tinha os cabelinhos brancos. Ele estava pregando. E aí a igreja, a pedido dele, cantou um hino do antigo cantor cristão, né? Brilhando, brilhando, sempre brilhar por Jesus, brilhando, brilhando. E aí, cantando esse hino, ele fez uma pausa e falou assim: eu quero dar oportunidade para as crianças que querem se entregar a Jesus. Aí ele falou assim: mas não pode vir porque tá achando a música bonita. Naquela época não tinha movimento louvorzão, né? Bateria, guitarra na igreja, era tudo abominável, né? Enfim. Isso foi em que cidade, pastor? Foi em Campos, no interior do estado do Rio, Campos, onde eu nasci. Em Campos, aqui no Norte Fluminense, está pertinho da gente aqui. Você aí, pertinho. Estive lá esses dias, na segunda igreja, o pastor Adonias Júnior, que sucedeu o Weber. Eu estive lá, falando lá, homenageando, né, a ele. É uma benção, uma benção, uma benção. Que legal. E aí, me lembro bem, aí ele fez aquelas chamadas, né? Não venha porque você está achando música bonita, não venha porque o seu pai é cristão evangélico, venha se você realmente quer tomar uma decisão clara, convicto de que você quer entregar a sua vida a Cristo. E aí agora eu quero dar oportunidade para as crianças. E aí eu fui à frente, né? Me lembro desse dia com perfeição. No ano seguinte, eu já tinha 7 anos de idade, eu fui batizado, né? E aí eu tive uma caminhada muito sólida na igreja, uma formação cristã. A minha pastora, a gente não chamava de pastora, né? Hoje ainda há bastante resistência no nosso cenário batista ao ministério pastoral feminino, né? Mas naquele momento, assim, ela, a esposa do meu pastor, uma mulher muito, muito de Deus, ela desenvolvia um programa de educação cristã muito forte na igreja, mas muito forte. E aí, como fruto disso, surgiram muitas vocações ministeriais, mas muitas vocações, porque ela cuidava muito disso, né? E eu sou fruto dessa ênfase, dessa carga toda missionária,
desse abrir dos olhos da igreja para a importância de se investir no ministério, se investir em novos obreiros, em missionários, nas casas de preparo para missões, IBER, Seminário do Sul, entendeu? Então, eu fui embaixador do rei. Então, aquilo tudo ficou muito impregnado. Aí Uma vez embaixador? De embaixadores do rei, que eu senti claramente, né, que Deus queria que eu dedicasse a minha vida ao ministério pastoral. Né? E aí o senhor foi para o Seminário do Sul? Foi para Tijuca? Aí eu fui para Tijuca, no Seminário do Sul. Né? Fiquei 4 anos ali no Seminário do Sul, fiquei de 82 a 85. O ano que eu nasci. Não preciso humilhar, não preciso humilhar. De maneira nenhuma. O humilhado aqui sou eu. Presta atenção. Eu estava nascendo, você já estava no seminário, rapaz. Eu tenho que bater continência. Que isso. E aí, o Seminário do Sul foi assim uma época muito rica de a gente teve assim grandes mestres. Eu peguei o momento assim áureo, por exemplo, de Darcy Duzilek. Uau. Israel Belo estava começando a caminhada dele como professor. Pegou Jerry Key? Jerry Key, peguei Jerry Key, Jerry Stanley Key, né? Então, peguei Brothers David Halley, professor de Novo Testamento. Uau, de Novo Testamento! Meu Deus! Foi uma época muito rica, muito rica. E aí, pena que depois a denominação entendeu que estava se caminhando numa direção excessivamente acadêmica, com muito respeito que eu tenho pelos que foram liderar o seminário depois, né, o Seminário do Sul, homens de Deus, inquestionável, gente do quilate de um Ebenezer Soares Ferreira, uma autoridade, um homem de Deus, uma vida santa. Então, absolutamente nenhuma dúvida quanto à integridade e à grandeza desses homens. Mas, do ponto de vista assim, de direção que a casa tomou, nitidamente houve um declínio em termos de abastecimento acadêmico dos alunos. Né? Isso não foi culpa do pastor Ebenezer. Tá? Eu faço questão de dizer isso. Faço questão de honrá-lo, está lá com quase 100 anos, merece ser honrado. Né? Mas foi um movimento denominacional que fez com que acontecesse aquele empobrecimento. Né? Mas foi um tempo muito rico, muito bom. E aí, qual o primeiro ministério foi onde? O primeiro ministério, eu tenho uma história que é um pouquinho parecida com a sua. Eu fiquei 4 anos no Rio. Eu namorava a minha esposa. Né? Nós começamos namoro muito cedo. Eu tinha 16 anos, ela tinha 15. Namoramos 3 anos. Quando eu fui para o Rio, aí por conta do distanciamento e tal, aí houve um break. Né? Eu voltei para Campos, a convite do meu pastor Obadias, para ser pastor auxiliar, pastor dos jovens da primeira igreja de Campos. Mas, na verdade, Deus tinha por detrás disso um outro propósito. Eu me reencontrei com a Jaqueline. Exatamente 3 anos depois do rompimento, nós reatamos. E aí aqui entra a história parecida com a sua. Nós voltamos e na conversa de retorno já foi dito o seguinte: olha, nós já nos conhecemos bem, já namoramos 3 anos. Eu não quero voltar para a gente fazer mais uma tentativa. Eu quero voltar já marcando a data do casamento. Foi assim. E ela falou assim também: eu também acho que não faz sentido a gente voltar para tentar, para experimentar. A gente se conhece bem, a gente sabe muito bem o que a gente quer. E aí voltamos, já logo depois ficamos noivos e nos casamos no ano seguinte, né? Foi bem legal. Que bom. Aí da PIB de Campos, o senhor foi para onde? Como que foi a caminhada até chegar na PIB de São Paulo? Da PIB de Campos, eu fiquei 2 anos como pastor auxiliar na PIB de Campos. Aí eu fui para Resende. Resende, a cidade do meu pai. Como?
A cidade do meu pai. Minha É avó mesmo? mora... É a primeira moradora do Alto dos Passos, sabe? Lá em cima, Alto então a dos igrejinha. Passos, Do lado da muito. igrejinha, minha avó foi a primeira moradora ali. Sim, sim. E aí eu fiquei 17 anos em Resende. A gente teve uma experiência ministerial Era em qual? Era muito na PIB ou era na Central? na PIB, na PIB. A, a PIB é aquela ali perto da ponte? Isso, bem na Aquela beira-rio que ali. tem o Colégio Batista é Central, né? Aqui tinha o Colégio Batista Central. Ah, tinha, não tem mais? Quando eu cheguei em Resende, em 1988, o colégio já estava extinto já. Ah, eu tinha a impressão, quando eu passava ali na rua, eu andava muito de skate ali na frente da Central, eu achava que aquele prédio ali era de um colégio batista, porque Não, a aquele. Central de Volta Redonda tem o colégio batista, é muito parecido. Eu andava Isso. naquela rua, o bairro Ipiranga ali para dentro, né? Aham. Andava muito de skate e ia lá Exatamente. beber água, bebia água lá, e eu falava, ó, eu sou batista também, eu posso beber água aqui. Legal. Tem aquele prédio Mas e ainda, aí, mas recente, 17 anos? 17 anos. Fiquei 17 Meu anos. Deus. A igreja, quando a gente chegou, ela tinha mais ou menos 85, 86 membros. Quando a gente saiu, ela já passava dos 600 membros, né? Era um igrejão, Então a rapaz, um igreja cresceu igrejão. muito naquele Ali momento. perto da ponte, eu lembro que era uma igreja que vivia em reforma, em obra, tinha sempre Sempre, uns materiais ali, né? sempre, Tinha sempre, sempre umas sempre, areias, uns negócios, uns... Eu falava, sempre. gente, essa igreja nunca fica pronta, mas a impressão que eu tinha era essa, mas hoje, na perspectiva pastoral, eu acho que era sempre aumentando e melhorando a estrutura, né? Sim, porque foi crescendo muito, aí a gente precisava fazer reformas de ampliação. A gente construiu o prédio de educação cristã atrás do templo e a igreja foi crescendo, crescendo muito. Aquele terreno lateral, a gente precisou preparar para estacionamento, porque a quantidade de carros era muito grande. Enfim, Uhum. foi um período, sabe, pastorzão? Um período muito proveitoso, muito frutífero aquele período, né? Andei muito de skate ali, rapaz. Vocês tinham. Você lembra uma época? Acho que era 95, 96, você estava lá já? Tava, Tava, né? tava. Tava. Eu cheguei em 88, final de 88, e vim para São Paulo em 17, 2005. 2005, né? 2005. 17 anos, 2005. Então, de 93 a 97, mais ou menos, eu ia muito para Resende, para andar de skate, disputar alguns campeonatos, e por causa do meu pai, da minha avó, e tinha um grupo de skatistas forte ali em Resende, porque Uhum. Resende ele é estado do Rio, mas ele tem uma cultura muito influenciada por São Paulo, pela Muito, proximidade muito também, né? mais. Resende não tem aquele clima de carioca, né? É aquela coisa mais paulista, a cultura, né? Muito Então, mais. como o skate é muito forte em São Paulo, ele veio vindo de São Paulo para o Rio, então teve uma força em Resende antes de ter a força de Volta Redonda. E aí a gente ia andar ali. Eu lembro que fizeram um shopping ali perto da PIB, né? Um shoppingzinho ali de Isso. Resende, e a Uhum. igreja presbiteriana do outro lado, não é isso? Isso. Eu lembro. A igreja presbiteriana fez um murinho de pastilha verde. E Exatamente. vocês fizeram um murinho de pastilha meio bege, assim, não era? Uhum. Rapaz, eu destruí demais aquelas pastilhas. Andando de skate, deslizando em cima daquilo ali. Quebrei muita plantinha ali de vocês, você me perdoa. Valeu. Valeu. O Pois é, resultado mas foi essa aí... bênção aí. Pois é, cara, mas que coisa, parabéns. Então era você, cara, aquele ministério lindo ali, É, maravilhoso, impactante, era muito relevante mesmo na cidade. sim, assim, a igreja, assim, houve um mover de Deus muito forte, né? Um mover nitidamente do Espírito de Deus. A igreja, naquela localização, isso veio muito forte dentro de mim. A igreja, não por qualquer sentimento que seja ilícito, que não pode motivar, vaidade, soberba, não.
mas eu entendia claramente que a igreja deveria exercer uma ação, um ministério de abrangência na cidade, naquele local ali. E aí a gente orando, a gente buscando discernimento de Deus, a gente intercedendo muito. Aí surgiu o slogan, que até hoje é o slogan da igreja, uma igreja que cresce e abençoa a cidade. Rapaz, isso se cumpriu. A igreja cresceu, cresceu muito. O prefeito se converteu, eu o batizei, entendeu? Ele foi reeleito como membro da igreja. Quando reeleito, ele fez questão de fazer um culto de gratidão. Como resultado da conversão dele, todas as festas anuais de aniversário da cidade, que tinha lá aquelas feiras, tipo feira agropecuária, né? Aquelas coisas que em Resende tem até hoje. E ele fez questão, iniciativa dele, de abrir a feira agropecuária todos os anos com uma noite gospel, dirigida pelas igrejas evangélicas. Eu lembro disso. Igrejas... Quando mudou a exposição lá para aquele terrenão, indo para a Cidade Alegria, não é isso? Isso, exatamente. Eu lembro disso. E aí as igrejas, a gente se reunia, os pastores se reuniam para orar, assim, independentemente de orientação doutrinária. Pastor presbiteriano ali em frente ao shopping, pastores assembleianos, pastores da quadrangular, pastores neopentecostais. A gente se reunia para orar e era terminantemente proibido falar de itens doutrinários. O tópico, o assunto era devocional para o fortalecimento emocional e espiritual dos pastores e tom de oração em cima. A gente ficava 2, 3 horas orando uns pelos outros, pela igreja do outro, e assim, e aí, rapaz, esse negócio teve uma repercussão no mundo espiritual naquela região. Igrejas que estavam fechando, a Metodista ficava ali atrás da primeira igreja, na rua Alfredo Eichler, um templo pequenininho, a igreja tinha lá umas 15 pessoas, só estava fechando. Aquela igreja hoje é uma catedral, um templo para 700 pessoas, cresceu. A gente também cresceu a beça. As outras igrejas, houve assim um avantajamento do evangelho, muitas conversões, ou seja, foi uma experiência muito, muito abençoada, rapaz, muito abençoada. A nossa igreja, além do crescimento numérico, também foi um tempo de muita produção de vocações ministeriais, sabe? Surgimento de muitas vocações ministeriais, pastores, ministros de música, missionários. Foi um tempo muito abençoado, muito bom mesmo. Que legal. Ó, chegou aí, eu não disse para você que ela chegaria aí, ó. Aí, ó, Jô Mesa Barba. Ó, oi, meu pastor. Que joia. É minha mãe. Deus Ô, mãe, eu falei de você no início, mano. Deus abençoe, querido. Falei daquela combinação que nós fizemos, de eu fazer o vestibular e ir para São Paulo tentar o skate. Se desse errado, eu voltava para fazer a faculdade, só que eu não voltei mais, né, mãe? Mas é benção. Ela tá no Instagram e agora tá assistindo as lives, tá bom demais. Mas, pastorzão, como é que é essa transição? Sair de Resende, que é uma cidade assim... É até uma cidade com um porte médio, ali no sul fluminense. Ela tem uma certa relevância, Volta Redonda, por causa da CSN, acaba tendo um pouco mais, mas é uma cidade de porte médio e com uma cultura, sobretudo, de cidade pequena. E aí o senhor vai para assumir a primeira igreja batista da maior cidade do Brasil. Essa metrópole, essa loucura que é a cidade de São Paulo. Como que é essa transição? A mentalidade de Campos, de Resende, e aí São Paulo, a primeira igreja batista dessa metrópole com milhões de habitantes. Como é que é essa transição, esse desafio? Como que foi para você essa transição, esse momento? Rapaz, você está fazendo uma pergunta interessantíssima. Interessantíssima.
Eu posso dizer para você e para os nossos queridos aí que estão acompanhando a gente, que depois vão acompanhar, que eu vivi aquele tempo de transição com a mais absoluta convicção de que era um mover de Deus na minha vida. Tá? Eu vou contar para você e para quem está acompanhando a gente, para quem vai acompanhar. Eu creio muito naquilo que nós afirmamos como nossa declaração de fé doutrinária. Eu creio muito que a partir do momento em que nós temos Cristo, o Espírito Santo de Deus passa a se mover em nós, a habitar em nós. Tá? Mas eu creio muito em experiências especiais com o Espírito Santo. Momentos especiais que alguns chamam de visitação, outros chamam de transbordamento, enfim. Eu estava no meu gabinete com a minha Bíblia e com a carta que a Igreja de São Paulo tinha me feito para me convidar. Tá? E aí essa carta já estava há uns 2 meses na minha mão e eu profundamente incomodado com aquilo, a igreja em Resende vivendo essa tensão, ficaremos sem pastor ou não, e a igreja de São Paulo na expectativa, ele virá ou não e o virá. senhor, permita-me um parênteses na pergunta, porque eu, lendo, né, percebendo essa situação com a mente pastoral, ainda tem um elemento que os nossos ouvintes que não são pastores certamente não sabem e não percebem, que é o seguinte: 17 anos de ministério, uma igreja, provavelmente naquele tempo, a maior igreja, a igreja evangélica mais relevante da cidade. O senhor deveria morar muito bem, comer muito bem, ter um ótimo salário. Um pastor com 17 anos numa igreja que cresceu em todo o tempo, ele está mais do que estabelecido, mais do que estruturado, com toda uma liderança alinhada, a coisa está rodando sozinha e agora você vai para a PIB de São Paulo, um extremo desafio para começar do zero. Exatamente, exatamente. E mais, as 2 filhas saindo da infância, entrando na adolescência. E aí, nesse dia que eu abri a carta, eu pedi muito ao Senhor: Senhor, eu não posso perdurar muito nessa situação. Tá todo mundo tenso por conta disso. E aí, pastorzão, eu posso afirmar que naquele dia de manhã, por volta das 10h30 da manhã, eu fui especialmente visitado pelo Senhor. Fui visitado pelo Senhor. Foi uma experiência assim que eu quase que podia estender a mão assim e tocar na presença de Deus. E aí as pernas começaram a ficar trêmulas e veio um choro compulsivo que eu não conseguia parar e só vinha a voz: vai, porque esse convite é meu. Vai, porque esse convite é meu. Vai, porque esse convite é meu. E eu fiquei ali 1 hora e meia nesse transbordamento. É difícil explicar, porque essas sensações de visitação, elas são muito mescladas, né? É uma sensação de prazer indescritível, de satisfação, mas mesclado com aflição, porque é uma coisa que é muito forte, né? Muito forte. Então, aí gente, será que aí vem a carnalidade, né? Bom, eu estou sentindo tudo isso, eu nem sei se eu tomei um café direito. Aí eu fui num cafezinho do lado da igreja. Não, eu vou lá, vou tomar um cappuccino, vou tomar um pãozinho de queijo, pode ser que eu esteja assim com alguma coisa no meu metabolismo, né? Rapaz, eu mal consegui andar. Eu cheguei no cafezinho, sentei num canto lá, abaixei a cabeça, a atendente ficou apavorada, que eu não conseguia parar de chorar. E ela veio e eu pedi um cafezinho, um cappuccino, falei: me dá um cappuccino reforçado com pãozinho de queijo. E tomei cappuccino e pãozinho de queijo, enchi a xícara de açúcar para ver, e eu tava naquele negócio.
E eu precisava ir para casa, e a igreja era mais ou menos próxima da minha casa, eu precisava ir andando, atravessar o centro da cidade, o calçadão, e eu não conseguia parar de chorar. Como é que eu vou atravessar esse centro assim? Enfim, quando eu cheguei em casa, a minha esposa estava lá, e nós nos abraçamos, oramos, e eu disse, estou sendo visitado pelo Senhor, e é para a gente ir. E ela falou assim, eu já sabia, Deus me falou. Agora, depois disso, é verdade, é grande verdade que veio um tempo muito crítico por conta de todos esses elementos que você mencionou. Resende é uma cidade muito agradável. Muito. Uma cidade muito estruturada, as indústrias ali, a Academia Militar das Agulhas Negras. É uma cidade com uma cultura de interior, mas que você não tem uma sensação de estar isolado. E naquela época não tinha internet como a gente tem hoje. Não, e outra, 2 horas para lá você está em São Paulo, 2 horas para cá você está no Rio. 2 horas para lá, São Paulo, 2 horas para cá, para lá, para o Rio. Exatamente. E ainda tem ali as instâncias hidrominerais. Penedo, Itatiaia, aquilo ali é maravilhoso, né? Então, eu diria para você que Resende é um dos melhores interiores do Brasil que eu conheço. É verdade, eu concordo. Uma qualidade de vida extrema, extrema. Aí vir para São Paulo, né? Uma cidade tranquila, né? Uma cidade sem problema de violência, né? Tinha minha casa própria, quitada, que a gente tinha construído num bairro de classe média. Aí retornar, porque para mim isso aí foi crítico, por quê? Não foi a questão patrimonial, foi uma questão de estabilidade familiar. Eu, a minha esposa e as minhas filhas já tínhamos a casa própria, ou seja, a coisa do aluguel já era uma etapa vencida, já era uma página virada, era um capítulo virado. Nós voltamos para o aluguel aqui em São Paulo, entendeu? Óbvio, a igreja bancando aluguel, mas por isso que eu digo, não é tanto a questão patrimonial ou financeira, é o status. Você está com a sua família num espaço que é seu. E agora você volta a estar com a sua família num espaço que não é seu, que é alugado, que daqui a 2 anos vence e o proprietário pode pedir, você pode ter que procurar um outro, ter que procurar. Enfim, tudo isso. É aquele senso de peregrinação que a nossa natureza humana insiste em perder. Mas, sim, como bem disse John Bunyan, o ideal é que a gente se mantenha peregrino, porque essa terra aqui não é nossa mesmo. Exatamente, exatamente. E aí, rapaz, em São Paulo, na primeira igreja, num lugar que já foi o classe média alta de São Paulo. Campos Elíseos tem esse nome, Campos Elíseos, por causa da Champs-Élysées, em Paris. Sim, sim. Ali em Campos Elíseos, anos 30, 40, 50, até meados dos anos 60, barões do café, Palácio Campos Elíseos, sede do governo, era tudo ali, o Palácio Campos Elíseos está que, inclusive, por coincidência, é o nome do centrão ali de Resende, né? Do Campos Elíseos para Campos Elíseos. Exatamente. Exatamente. Só que, com o passar dos anos, né, a região foi entrando num processo de degradação em todos os sentidos, né? Foi surgindo o fenômeno chamado Cracolândia, que hoje existe há quase 40 anos, a Cracolândia, e a região do Arouche, né? A gente fala isso com muito respeito, sem qualquer sentimento de menos-valia, mas ali é o lugar onde se cultiva a cultura LGBT em São Paulo. A parada na Avenida Paulista é uma vez por ano, mas o Arouche é o lugar perene, onde a cultura LGBT é cultivada, né? Ali
ficam permanentemente as bandeiras, os símbolos, os bares, os restaurantes. Também é vizinha à primeira igreja. E a São João, que no passado... E todo o movimento da indústria, né, se é que a gente pode chamar assim, da indústria da questão da prostituição também ali é muito forte, né? Exatamente. Por detrás da São João ali, a indústria da prostituição, ali tem aquelas casas de mulheres e de travestis, e de striptease, e falam... É um lugar... E até naqueles vamos chamar assim... A gente fica até procurando palavra nessa hora, porque está tão complicado falar algumas coisas nesses dias, né? Mas na nossa perspectiva cristã, evangélica, na nossa leitura, né, respeitando eles, é claro, mas na nossa leitura, um lugar moralmente degradado, né? Completamente, completamente. E aí algumas pessoas já me disseram que naqueles prédios tem alguns apartamentos ali, aqueles antigos, que são estúdios de produção de filmes pornográficos. Sim, enfim. são. Então, aí veio esse sentimento equivalente ao que veio em Resende. Não, esta igreja está no centro da cidade, lá em Resende. Tem que ser uma igreja que tem uma abrangência na cidade. Aí o prefeito se converteu, uma igreja que cresce e abençoa a cidade. Nós estamos aqui nesse ambiente, aqui em São Paulo, a gente não pode ficar entrando aqui dominicalmente, experimentando a presença de Deus, experimentando visitações do Senhor, falando do céu. E ali no Arouche, ali na Cracolândia, milhares de pessoas experimentando coisas terrivelmente tenebrosas aqui, terrivelmente tenebrosas. E a gente fazendo de conta que nada acontece em torno de nós. E aí eu comecei a dizer para a igreja, a gente precisa abençoar essa região. Está lá, Evangelho de João, capítulo 1, verso 5, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem. Então a gente tem que fazer valer esse negócio pela autoridade que é no nome de Jesus. Vamos orar, nós vamos entrar na Cracolândia e muita gente da Cracolândia vai se converter, e muita gente da Cracolândia vai ser liberta. E aí um dia, pastorzão, num domingo de manhã, foi que surgiu a frase sem que ninguém tivesse pensado, elaborado, vamos lá, um som de efeito. Foi aí que surgiu, e a Cracolândia vai virar Cristolândia. Foi assim que surgiu o Ministério Cristolândia. Então, assim, e a igreja hoje, Deus me deu essa visão e a igreja abraçou essa visão. A gente está recebendo cada vez mais pessoas, até porque o centro de São Paulo ele é muito habitado, ele é diferente do centro do Rio. Você vai agora no centro do Rio, ali Avenida Chile, Rio Branco, tá um deserto aquilo lá. Você vai aqui na Rio Branco, ali perto da primeira igreja, tá tomado de gente. Vai lá agora, tá tomado de gente. Então, a gente tem recebido pessoas daquela região, não só pessoas que vêm dessa condição de degradação moral, não só pessoas que vêm dessa condição da dependência química, mas famílias da região, marido, mulher, os filhos, as crianças, os filhos adolescentes, têm se convertido, têm vindo para a igreja. E, meu bom camarada, deixa eu dizer uma coisa para você que eu posso afirmar assim, sem uma fração de dúvida. São 15 anos. Está só começando. Está só começando. Rapaz, o centro de São Paulo é um campo missionário sedutor. Assim, eu fico salivando. Assim, é um campo missionário. Tanta vida estragada, tanta gente detonada pelo maligno. Cara, eu morei aí. Precisa de uma igreja pujante, transbordante da graça, do Espírito, onde aquela criançada da região aprenda as Escrituras, aprenda sobre Cristo. Precisa, aquela região precisa. Então, assim, com muito respeito e tal,
deixa eu fazer algumas comparações com você. A IBAB, por exemplo, tem um ministério. É o perfil, é a caminhada do Ed René. A gente não precisa entrar nem nas questões polêmicas, né? Ele tem um traço bastante polêmico, mas, enfim, tem uma faixa da sociedade, uma faixa cultural que é a proposta da IBAB alcançar esse segmento. Um segmento muito mais voltado para o pensar, para a reflexão, como a garotada fala, né? O papo cabeça. Né? É a igreja cult, né? A igreja cult. Exatamente. A gente não. Você já pensou ali naquele centro ali? Entrar com um papo cult na primeira igreja? Não vai fazer sentido nenhum. Ali tem que ser mesmo a poder no sangue de Jesus. O evangelho transforma, liberta, arranca o sujeito das garras de Satanás. Entendeu? Não tem outra conversa. Tem que ser essa fala, tem que ser esse o discurso, tem que ser essa ênfase. Entendeu? Então a gente tem gente, sim, que... E qual... pode concluir, pastor. Queria fazer é porque está acabando o nosso tempo. Infelizmente, o Instagram só libera lives de até 1 hora, né? Nós temos 10 minutos. O senhor pode concluir o que estava falando aí, mas eu queria saber qual é o segredo, porque depois de 15 anos, depois de 30 e tantos anos de ministério, 15 anos no mesmo lugar, e falar dessa forma tão apaixonada, está só começando. Qual é o segredo, né? Rapaz, deixa eu dizer para você. Até tirei meus óculos aqui agora. A gente tem o quê? Mais 8 minutos aí, né? 10. Deixa eu dizer para você. É uma igreja histórica. A gente tem que honrar a história. São quantos anos mesmo falar nisso? 121 anos a igreja. 121. O Irlande Pereira de Azevedo, um ícone do evangelho no Brasil. Né? Não só da obra batista, mas um ícone do evangelho no Brasil. Enfim, então uma igreja tem uma história linda, que tem que ser honrada. Mas temos um órgão de estudos. É uma das pouquíssimas igrejas evangélicas com órgão de estudos no Brasil. Sim. Funciona todo domingo de manhã, está lá tocando o órgão de estudos. Mas eu diria para você, humanamente falando, o que faz esse brilho, esse vigor não se esgotar? É não perder o foco. Vidas são infinitamente mais importantes do que um lastro histórico, do que um lastro patrimonial, do que uma tradição. Vidas, gente sendo transformada, que foi a marca do ministério de Jesus. Se a gente lê os evangelhos buscando observar o estilo de ministério de Jesus, ele investiu do ministério dele no templo e nas tradições judaicas, no máximo 5%, no máximo. Ele foi para a rua. O primeiro sermão dele pregou num monte. O primeiro milagre numa festa. Entendeu? Maioria dos encontros em casas, em praças. Uma festa de casamento regada a muito vinho. Há muito vinho, meu irmão. E o vinho depois era melhor do que o primeiro. E o pessoal gostou a beça, viu? Então, essa obsessão por vidas transformadas, entendeu? Esse negócio, isso não deixa a chama do nosso coração se extinguir, entendeu? Então, até hoje, eu insisto muito com a igreja. 121 anos agora, eu preguei no culto da herança, domingo de manhã, né? Mesmo online, assim, com muita ênfase aos irmãos históricos, os velhinhos. Eu tive que dizer, irmãos, coisa linda, a paixão de vocês pela história da igreja,
coisa linda a paixão de vocês por tudo aquilo que foi feito aqui. Mas eu quero dizer para vocês que a paixão de vocês por vidas transformadas não for maior do que a paixão pela história da igreja, então está errado, irmão. Está errado. Estou falando para você com amor. Você tem 90 anos, você tem 95, mas está errado. A sua paixão por vidas tem que ser maior do que o zelo pela tradição. E não pode ser só um pouquinho maior, não, tem que ser muito maior. Entendeu? Então isso mantém assim o vigor, gente sendo transformada. Isso é um fascínio, entendeu? Muita coragem, hein? Muita coragem falar uma frase dessa nesse local, nesses dias. Mas... Muita coragem, muita ousadia. Só Deus mesmo para dar essa convicção e essa coragem para a gente, né? A gente faz umas coisas que quem olha de fora fala, meu Deus, misericórdia, agora vai tudo por água abaixo. E é aí que Deus vem e faz a coisa levantar. É verdade. Muito bom servir a Deus, né? E ver como que Deus dá. O tabernáculo do Brooklyn, não sei se você já ouviu falar do tabernáculo do Brooklyn. Sim, claro. Ali, um pastor amigo meu falou assim, aquela igreja, eu perguntei para ele, você conhece o tabernáculo do Brooklyn? Ele falou, é aquela igreja onde a unção de Deus faz morada aqui na terra. Eu achei essa assim. O Jim Cymbala falou o seguinte, eu ouço muito os sermões dele, ele falou o seguinte, maravilhoso. se Deus te colocou num fronte de batalha, um tiro para tudo quanto é lado, se foi Deus que colocou ali, saiba de uma coisa, o lugar mais seguro, o lugar onde você vai ter mais suprimentos, o lugar onde você vai ser mais assistido, será lá nesse fronte de batalha. Não sai de lá, não. Eu achei essa fala dele assim fantástica. Maravilhoso. Pastorzão, onde você pode estar. Está acabando o nosso tempo. Queria que você ficasse à vontade agora para falar o que você quiser, para propor, fazer propaganda. Fica à vontade, antes da gente nos despedir, para falar o que tiver no seu coração aí para nos abençoar. Eu penso, dando continuidade a isso que eu estou dizendo agora, eu penso que a Igreja do Senhor Jesus, a comunidade local, a Igreja de Cristo, seja ela histórica, seja ela recente, seja ela com um perfil contemporâneo, seja ela com um formato mais tradicional, ela tem que ter esse fascínio pelo seu entorno, ou bairro, ou a cidade, ou uma questão na região que fere, que incomoda. Enfim, a igreja tem que ter esse fascínio pelo que está do lado de fora. A gente tem que abençoar lá, a gente tem que alcançar lá, a gente tem que clamar, orar, jejuar, interceder, para que quem está do lado de fora experimente o transbordar disso que está acontecendo aqui do lado de dentro. Isso é fundamental. Fundamental. Afinal de contas, ser eclésia é ser chamado para fora, né? Ser chamado para fora. Yes! Você foi belíssima fala. É ser chamado para fora. Então, eu queria te agradecer. Muito obrigado pela sua simpatia, pela sua cordialidade, generosidade em abrir seu coração, contar sua história e nos abençoar tanto aqui no Instagram. E daqui a pouco essa live vai para o YouTube, no meu canal e no canal da igreja. E eu tenho certeza que, assim como nós que estamos aqui agora, todos serão muitíssimo abençoados por essa conversa. Querido. E eu quero te agradecer muito. Amém, querido. Tá bom? Deus abençoe muito vocês. Muito obrigado. Bom demais estar com você, tá bom? Sucesso, valeu. A todos que nos acompanham. Que Deus abençoe, o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito estejam sobre todos vocês, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido. Valeu, pastorzão. Um beijo na sua esposa, nas suas filhas. Obrigado. Fiquem com Deus. Beijo para sua família, para sua mãezona. Eu vou voltar em São Paulo para gastar esse bilhete de metrô e vou tomar um cappuccino reforçado com você. E nós vamos almoçar juntos e vamos tomar um cappuccino. Ungido. Amém.
Tá bom, Obrigado, querido. querido. Deus abençoe. Boa noite, Amém. gente. Fiquem na paz. Abraço, gente.